Nessa segunda parte do vídeo, celebrando assim o centenário de Clarice Lispector, onde eu me propus a analisar o nada e a náusea na obra A Hora da Estrela, o último romance de Clarice Lispector. Estamos dando assim, nessa segunda parte do vídeo, continuidade à nossa investigação, à nossa incursão nesta obra, a partir dessa perspectiva do nada e da náusea. Na página 24, o narrador falando de Macabeia, aparece uma cena, uma imagem do desamparo, da falta do acalentamento, que é algo próprio da filosofia existencialista ou do existencialismo. O homem, a mulher, como desamparados. Para adormecer nas frígidas noites de inverno, enroscava-se em si mesma, recebendo-se e dando-se o próprio parco calor. Macabeia, nas noites frias e frígidas, se autoaquece, se enrosca em si mesmo, como quem sente falta de alguém ou de alguma coisa, que cesse o frio, o aspecto gélido, solitário, vazio, sozinho da existência. Essa é a análise que faço desta cena, da página 24. Tem alguns fragmentos de texto nesta obra que, na minha visão, tem um aspecto de intertextualidade. Por exemplo, aqui, na página 25. Depois de receber o aviso, foi ao banheiro para ficar sozinha, porque estava toda atordoada. Olhou-se maquinalmente ao espelho que encimava a pia imunda e rachada, cheia de cabelos, o que tanto combinava com sua vida. Pareceu-lhe que o espelho, baço e escurecido, não refletia imagem alguma. Sumira por acaso a sua existência física? Logo depois passou a ilusão e enxergou a cara toda deformada pelo espelho ordinário, o nariz tornado enorme como o de um palhaço de nariz de papelão. Olhou-se e levemente pensou, tão jovem e já com ferrugem. Lembrei de Cecília Meirelles, naquele poema, parece que se chama Autorretrato. Se não for, é quase isso, em que ela está diante de um espelho, eu não tinha esse rosto tão triste, tão magro, eu não tinha esse semblante assim. Eu me desconheço, eu desconheço esse rosto, que sou eu mesma. Eu me desconheço. Uma coisa assim, bem freudiana, né? Eu não tenho consciência de mim, mas eu sou isso. Eu virei, não, na verdade eu virei isso. Olha só, tão jovem já assim, com ferrugem. Ferrugem é o que corrói, né? Já corroída, já fragmentada, sem luz no olhar. Isso aqui, Clarice não quer se fazer de coitadinha, nem transformar a personagem numa coitada, mas no fundo é a experiência do cansaço humano, do desalento, das dores sofridas que transparece no olhar e no rosto, né? Não tem como negar o rosto. Não tem. O rosto não mente.
na página 26. Não sabia que era infeliz. É porque ela acreditava em quê? Em vós, mas não é preciso acreditar em alguém ou em alguma coisa, basta acreditar. Isso lhe dava às vezes estado de graça, nunca perder a fé. Esse aspecto assim da mística na obra de Clarice Lispector. Aí continua aqui, ela não pensava em Deus, Deus não pensava nela. Deus é de quem conseguir pegá-lo. Na distração aparece Deus. Não fazia perguntas, adivinhava que não há respostas. Era lá tola de perguntar e de receber um não na cara? A personagem quer crer. Inclusive, eu vi aqui numa revista, nessa revista aqui, um dado interessante, em que eu leio para vocês. Requiem para Clarice. Tristão de Ataíde, pseudônimo do escritor Alceu Amoroso Lima, foi o primeiro editor de Clarice Lispector. Na ocasião da morte da autora, ele publicou um artigo intitulado Requiem de Clarice. Requiem significa repouso, né? Morte. Quando, em 1944, uma jovem desconhecida de 17 anos levou à nossa editora Agir, pouco antes de fundada, seu romance inédito, que as grandes editoras lhe recusavam publicar. Portanto, não desistam de escrever. Não desistam de si mesmos. Não desistam dos seus ofícios. Né? Olha, Clarice foi renegada. Imagine eu. Pedi-lhe para lê-lo lido, não hesitei. Tinha os meus ouvidos, pela voz interior do livro, e em meus olhos, pela leitura, uma presença diferente. Não apenas uma presença feminina, mas uma expressão humana inteiramente nova entre os nossos melhores escritores. Era o modernismo modernizado, ele fala. No seu último livro, em dedicatória escrita um mês antes de morrer, e que recebi no próprio escritório de seu editor, José Olímpio, essa mulher atormentada terminava suas palavras de afeto ao seu primeiro editor, com essa sentença literal que tudo explica. Aqui entra Clarice mesmo. Eu sei que Deus existe. Diz ao seu amoroso Lima, sua trágica solidão teve também um companheiro. Na página 27. Ninguém olhava para ela na rua. Ela era café frio. Ninguém olhava para ela, o desprezo. Mas só que agora acabei de me lembrar de uma coisa sartreana sobre o olhar. Não tem como escapar do olhar de si mesmo. A personagem Macabeia não escapou. Em sua novela, Sartre escreveu O Muro, ela, personagem sozinha no quarto, percebe que tem um olhar sobre si na parede. Um olhar para si na parede. E esse olhar é do próprio personagem. Mas o narrador diz que ninguém olhava para ela na rua. Ela era café frio. É de fato, um café frio é estranho. Inclusive eu estou tomando um aqui. E é estranho. O café quente ele tem aroma, né? Parece que o sabor é mais perceptível. Ou seja, café frio é sem graça. Sem graciosidade, sem charme. Ninguém olhava para ela. Essa moça não sabia que ela era o que era, assim como um cachorro não sabe que é um cachorro. Talvez
Talvez esteja aqui um pouco a felicidade da personagem, né? Não saber quem eu sou. Daí não se sentir infeliz. A única coisa que queria era viver. Não sabia para quê, não se indagava. Quem sabe achava que havia uma gloriazinha em viver. Ela pensava que a pessoa é obrigada a ser feliz. Então antes de nascer, ela era uma ideia. Antes de nascer, ela era morta. E depois de nascer, ela ia morrer. A morte ronda Macabeia. A morte ronda a nós todos. Clarice diz que nós sempre vivemos as vésperas. Se não é o dia da morte, é o dia da véspera da morte. Do limite, do fim deste mundo contingente, pelo menos. Mas que fina talhada de melancia. Tudo isso parece um pedaço de melancia fino, delgado. Eu sou um ser para a morte. Parece, né, a fenomenologia existencial de Heidegger, o Dasein, que Heidegger dizia: nós somos o homem, a condição humana é para a morte, para a finitude. Na página 28. Mas o que doía mais era ser privada da sobremesa de todos os dias, né? A personagem Macabeia também reclama não ter sobremesa, né? Goiabada com queijo, o meu Julieta, a única paixão da sua vida. Ela queria pelo menos ter direito à sua sobremesa, que mais gostava. Era uma coisa tão aparentemente pequena, né? Você gostar de alguma coisa. A sobremesa que existia na sua memória, como as Madeleine com chá de Proust, em sua obra Em Busca do Tempo Perdido. Mas nem isso, pois não era que esse castigo se tornara o predileto de sua tia? A menina não perguntava por quê, era sempre castigada, mas nem tudo se precisa saber, e não saber fazia parte importante de sua vida. Por que a tia dela o maltratava tanto? O privava da liberdade, do doce. Então é melhor nem saber desse subterrâneo. Aqui entra um pouco de Freud, né? Ter consciência das grandes desgraças, dos grandes traumas, pode ser enlouquecedor, pode ser danoso. Triste, já se sabe que é. Na página 29, começa, ou nos reporta ao título da obra. Pois na hora da morte a pessoa se torna brilhante, estrela de cinema. É um instante de glória de cada um, e é quando, como no canto coral, se ouvem agudos sibilantes. A morte é a glória. Aqui parece que Clarice conhecia da hermenêutica do Evangelho de São João. É curioso, porque o Evangelho de São João, que além de ser um dado da teologia bíblica cristã, é algo da literatura universal. Para ele, a morte do Cristo, do sofredor, é a glória. E isso é bastante curioso na obra de Clarice Lispector. Parece que ela é sabedora disso. Ou existem pontos que se tocam inconscientemente. Isso deve ser um dado muito interessante dos estudiosos da literatura. Pois que a vida é assim, ainda na página 29. Aperta-se o botão e a vida acende. Só que ela não sabia qual era o botão de acender.
nem se dava conta de que vivia numa sociedade técnica onde ela era um parafuso dispensável. Clarice também faz umas análises sociológicas literárias bastante interessantes, né? O indivíduo descartável. E Macabeia percebe isso. Ou o narrador nos faz entender que a personagem sente isso. Que ela é algo que pode se acender e se apagar, algo que pode ser descartável neste mundo, nesta grande cidade. Mais uma entre outros. Né? Mas mesmo nessa trágica realidade, existem momentos tênues de uma alegria sóbria, como gosta de dizer Clarice. Na página 30. Uma vez por outra tinha a sorte de ouvir de madrugada um galo cantar a vida e ela se lembrava nostálgica do sertão. O sertão, essa imagem do sertão na literatura brasileira é muito significativa. Um lugar árido, seco, não molhado, mas que traz saudades. Cantava Gonzaguinha. Eu vim lá do sertão, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, lamento sertanejo, né? Que no fundo é uma nostalgia desse nordestino, dessa figura da menina nordestina que está na grande cidade. Eu não tenho, quase, diz a canção, né? Quase eu não tenho amigos. Aqui não tem feijão com torresmo. Me fez lembrar Albert Camus, quando escreveu a obra O Estrangeiro. Todos nós somos um pouco estrangeiros em algum lugar neste mundo. Estranhamos a realidade, temos nostalgia de alguma coisa que não sabemos o que é. Macabeia de nostalgia do sertão. Mas que sertão é esse que Clarice Lispector quer nos dizer? Por isso ela diz, este livro é uma pergunta. E eu concordo. Este livro é uma pergunta. Na página 32. Talvez a nordestina já tivesse chegado à conclusão de que vida incômoda, que a vida o incomoda bastante. Alma que não cabe bem no corpo, mesmo alma rala como a sua. Então a vida, esse conceito de vida aqui na obra é muito interessante. A vida não é só um dado biológico, psicológico. Vida incomoda bastante. Parece que não cabe muito bem no corpo. O para-além. Existe um para-além na existência de Macabeia. Mesmo a alma rala como a sua. Frágil, débil. Mas a vida parece que é mais. Ou que é mais. A vida que é imensidão. Mesmo na contingência, a vida que é para além. Na mesma página 32 ela diz: só uma vez se fez uma trágica pergunta, diz o narrador, Rodrigo. Quem sou eu? Assuntou-se tanto que parou completamente de pensar. Mas eu que não chego a ser ela, sinto que vivo para nada. Clarice percebe, assim como a personagem, que não é nada. Quem sou eu? É melhor parar de pensar. Porque sempre o encontro de Clarice, do narrador e da personagem Macabeia é com o nada. Sempre não, na maioria dos momentos é com o nada.
porque ela acha que o nada é pleno também. Página 33. A música era um fantasma pálido, como uma rosa que é louca de beleza, mas mortal. Pálida e mortal, a moça era hoje fantasma suave, terrificante de uma infância sem bola e sem boneca. A infância de Clarice, como a infância de Macabeia, como a infância de muitos de nós, traz esses estigmas da dor, do Natal sem presente, a infância sem bola e sem boneca. Onde era para ser doce, puro, pleno, é triste, vazio e distante. Ela mesma diz, a personagem, já que sou, o jeito é ser. Tem esse aspecto cômico, né? Do humor também na obra de Clarice Lispector. Dizem os estudiosos, né? Quando rimos de Macabeia, da personagem, depois nós nos sentimos culpados. Quando se é apresentado em sua vida coisas bastante tristes, trágicas. Esse rir e se arrepender de ter rido do personagem. Página 34. Aliás, a palavra realidade não lhe dizia nada, nem a mim, por Deus. Quando dormia, quase que sonhava que a tia lhe batia na cabeça, ou sonhava estranhamente em sexo, ela que de aparência era assexuada. Quando acordava, se sentia culpada, sem saber por quê. Talvez porque o que é bom devia ser proibido. O sentimento de culpa é um dado bastante interessante na história da filosofia e na literatura. A culpa. Muitas visões existem que não existe culpa ou da presença da culpa. Não só desta culpa moral, mas de alguma coisa que não se sabe a origem. E que não é meramente uma construção sociológica, mas há quem acredita que é uma construção antropológica, cultural, sociológica da sociedade cristianizada na visão de alguns. E existe a visão que a culpa é um dado que existe na vida de todos os homens e de todas as mulheres, né? O teatro grego é marcado por essa questão. O teatro mesmo em si. Então a culpa não é uma questão tão simplória assim que dá para se fazer de uma análise apenas. Existem diversas análises. E a riqueza desta obra de Clarice Lispector sempre me espantou por tratar de temas tão vastos e tão profundos. Página 35. Domingo, ela acordava mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. O pior momento de sua vida era nesse dia, ao fim da tarde. Cair em meditação inquieta, o vazio do seco domingo. Acho que a experiência de Clarice, de Macabeia e de muitos, que quando falta essa essência e esse delicado essencial da vida, este vazio vai se tomando de conta. E principalmente na figura do domingo, né? O domingo à tarde, melancólico, triste, vazio. Ela achava o pior momento da vida. Um dia desse, um amigo meu, um grande amante de ópera, me dizia que o domingo à tarde, um pouco de fina ironia, ele dizia, o domingo à tarde é o pior dos dias para os solitários. Isso aqui é uma análise estritamente existencialista e não existencialista também. Não sei se o homem de fé tem essa visão, né? Porque, por exemplo, para os cristãos o domingo é o dia mais importante, feliz, é a ressurreição, é a missa. E para o homem que não tem isso, a mulher que não tem isso, o que sobra? A arte, a música,
ou até mesmo para esse que crê, experimenta também em algum momento. Aqui a Clarice coloca o domingo, né? O domingo, a tarde do domingo, como esta plástica, como este paradigma da decrepitude do dia, da vida, do tempo, onde a tristeza chega, nos assola, nos desloca. Se a moça soubesse, ainda na página 35, se a moça soubesse que minha alegria também vem de minha mais profunda tristeza, e que tristeza era uma alegria falhada. Sim, ela era alegrezinha dentro de sua neurose de guerra. Coisa meio freudiana, né? Conceito de neurose. E quando acordava não sabia mais quem era. Me fez lembrar René Descartes nas suas meditações metafísicas. Né? Não sei se é dia, se é noite, se sou eu, se não sou. Só depois é que pensava com satisfação. Sou datilógrafa e virgem. E gosto de Coca-Cola. Só então vestia-se de si mesma, passava o resto do dia representando com obediência o papel de ser no grande teatro do mundo. Como existe aquela obra de literatura espanhola, né? O grande teatro do mundo, em que existe um papel a ser cumprido. Qual é o meu? Qual foi o de Macabeia? Na página 37, tinha o que se chama de vida interior e não sabia que tinha. Isso aqui, sobre vida interior, é interessante que tem uma obra de literatura infantil de Clarice Lispector e a vida íntima de Laura, história de uma galinha, em que no início da obra se fala sobre esse assunto, o que é vida interior, a interioridade. Clarice é a mulher da interioridade literária, filosófica, mas essa interioridade é marcada por este vazio. Na página 38 se diz: a maior parte do tempo tinha sem o saber o vazio que enche a alma dos santos. Ela era santa, ao que parece, não sabia que meditava, pois não sabia o que queria dizer a palavra. Mas parece-me que sua vida era uma longa meditação sobre o nada. Eu não preciso saber o que é o significado da palavra. Macabeia não quer saber, não sabe. Ela só sabe que ela sente. E essa expressão é interessante. Parece-me que a vida de Macabeia, diz o narrador, diz Clarice, foi uma eterna meditação sobre o nada. Coisa meio do hinduísmo, né? Nirvana, coisas de Schopenhauer também. O nada, o niilismo, a ausência. Eu gosto de quanto intelectual do Papa Bento XVI, não só como intelectual, como homem, como pessoa. Ele dizia, eu vi num convento de frades franciscanos um pensamento dele na parede. O homem e a mulher que não enfrentaram sua própria solidão não amadurecerão. Enfrentar a própria solidão. É isso que Macabeia faz. Enfrentar o oco, o vazio. Enfrentar, no fundo, a si mesmo, para o encontro. Qual foi? Com quem se encontrou Macabeia? Com quem? Com o namorado que ela encontrou, que nós veremos depois aqui nas páginas? Com quem? Aqui um dado interessante de autores que perpassam esta obra. Ela falando da figura do seu Raimundo, patrão dela, né? Dada a literatura, deixara sobre a mesa um livro. O título era Humilhados e Ofendidos. Ficou pensativa. Talvez tivesse a primeira vez se definido numa classe social
o livro não era dela nem para ela. Ela não tinha direito a Dostoiévski. Aqui não diz que é de Dostoiévski a obra, mas é. A cultura refinada, essa cultura dita erudita, Macabeia não participa. A única coisa que Macabeia faz é viver, sentir a vida na pulsação mais forte que possa existir, mais quente e fria ao mesmo tempo. Página 41. Ela teve, pela primeira vez na vida, uma coisa, a mais preciosa, a solidão. Olha, solidão como uma coisa preciosa. Tinha um quarto só para ela. Mal acreditava que usufruía do espaço. A necessidade de se estar sozinho, em solidão, no seu espaço. Todos os grandes escritores, a maioria, filósofos, pessoas humanas, o humano que se percebe humano sente essa necessidade do seu espaço, da solidão. A análise que eu faço desta obra é uma tentativa de ligar Clarice com filosofia, com a própria literatura e com a vida, né? Porque essa é a minha experiência pessoal de leitor e de ledor de Clarice Lispector. Página 42. Não devia nada a ninguém e ninguém lhe devia nada. Até deu-se ao luxo de ter tédio. Tédio. A personagem tem tédio. O luxo do tédio, né? O homem contemporâneo, no corre-corre do dia a dia, das mídias, do WhatsApp, dos Faces, né? Do trabalho duro e pesado, desgastante, nem tédio tem. No fundo é um luxo, né? Parar para pensar na sua própria condição humana, a condição de ser gente, solto neste mundão aí, meu Deus. Macabeia faz a experiência do nada. Macabeia, ao se aproximar do seu candidato a namorado, recebe uma ofensa. Me desculpe, seu nome até parece doença de pele. Então esse Lispector tinha uma expressão, eu quero saber o que tem dentro do meu nome. Até o nome de Macabeia é feio, pelo menos na visão de quem ela gostava do namorado. Nome de doença de pele. Você tem, já pensou? Umas palavras dessas no rosto. No diálogo com o seu namorado, ele diz: por que se espanta? Você não é gente? Gente fala de gente. Ela diz: desculpe, mas não acho que sou muito gente. Na página 48, é que só sei ser impossível, não sei ser mais nada. O projeto existencial de Macabeia é inatingível. Também tem essa transcendentalidade, né, na personagem. Não é tão óbvio, não é assim tão simples como aparenta ser a personagem Macabeia.